Olá, tudo bem com vocês? Uma boa noite. Que a graça e a paz de Jesus seja com você. Hoje é a nossa penúltima noite e o penúltimo dia da semana de evangelismo com o tema central a volta de Jesus. Ao longo da semana, nós estudamos aqui sobre como encontrar a religião verdadeira, que foi no sábado, no primeiro sábado. Domingo nós falamos sobre a esperança. Na segunda falamos sobre os sinais do fim do mundo. Na terça-feira, o maior acontecimento da história. Na quarta-feira, inferno, mito ou realidade. Ontem falamos sobre as 7 pragas do livro do Apocalipse. E hoje iremos falar sobre os 1000 anos de paz no céu. Mas antes de iniciarmos, vamos orar ao nosso Deus. Santo e bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, pela semana. Obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado por tudo. Te peço perdão no nome de Jesus. E suplicamos que o Senhor possa abençoar cada amigo e amiga do canal Voz Ativa. Que essa mensagem dessa noite alcance o coração desse homem e dessa mulher, desse jovem e dessa criança. E que, acima de tudo, todos nós possamos estar prontos e preparados para o retorno de Cristo e viver não apenas 1000 anos, mas eternamente com Jesus. Dá-nos a tua paz e o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando se fala do milênio, na sequência a gente vê que a volta de Jesus acontece extraordinariamente muitas coisas, até que esse planeta seja definitivamente, basicamente, restaurado. Vai decorrer um período de 1000 anos, o chamado milênio. O que acontecerá durante esse período? Onde, em que condições estará Satanás? Qual será o desfecho de tudo? É importante buscar a resposta na palavra de Deus. Então nós vamos fazer uma leitura do capítulo 20 do livro de Apocalipse. Abre sua Bíblia, por gentileza, aí, em Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 15. Vamos fazer uma leitura direta, depois a gente vai comentando aí passo a passo. Capítulo 20, verso 1 de Apocalipse fala assim: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou por selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram aqueles quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Verso 5. O restante dos mortos não reviveram, até se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Jesus e reinarão com eles 1000 anos. Versos 7 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta,
como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Verso 11. Vi grande trono branco e aquele que nele se assentam, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Ainda outro livro. Verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Verso 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Muito bem, fizemos aqui uma leitura do capítulo 20 de Apocalipse, do verso 1 ao 15. Vamos por parte. Os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo a cada dia. Guerras, terremotos, fome e doenças incuráveis. Como que será a volta de Jesus? Vai ser literal, real, visível, corpórea e todo olho verá. Não será secreta. Todo mundo vai ver a volta de Cristo. Quando ele voltar pela segunda vez, ele fica no ar, não pisa nessa terra, manda os anjos dele vir ao encontro dos salvos. Tanto os mortos em Jesus vão ressuscitar pela palavra de Jesus com um corpo novo, para nunca mais pecar, nunca mais morrer. Vai receber uma vida para viver para sempre. E os justos vivos, que passaram pela grande tribulação também, será transformado pelo poder de Cristo, e então a igreja do Senhor ela será arrebatada para o céu. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o verso 18. Versículos 16, 17 e 18 fala isso claramente. E então Jesus leva os salvos para o céu. Aí vem a pergunta: como ficará essa terra? E quem vai estar nela? Primeiro, para responder a primeira pergunta, vamos ler Jeremias capítulo 4. Jeremias 4, verso 23 a 26. Jeremias 4, estou abrindo a palavra do Senhor aqui. Verso 23 a 26 diz assim: Olhei para a terra, e ela é sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra era fértil, era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então notem que a terra vai ficar sem forma e vazia. 2 Pedro 3, versículos 7 e 10, nós lemos aqui ontem, ao longo dessa semana, diz claramente que tudo que está na terra hoje, grandes construções, prédio, essas coisas, vão virar entulho. Vai ficar pedra sobre pedra. Vai ficar um monte de entulho e ferro retorcido sobre a terra. E os salvos no céu, ímpios no pó da terra. Porque a primeira ressurreição, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 6, bem-aventurado o santo, aquele que faz parte da primeira ressurreição. No versículo 5 fala que o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, os ímpios estarão no pó da terra. Então, a primeira pergunta que eu fiz é: como ficar a terra sem forma vazia? Como foi lá no começo, na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2 diz claramente que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Deus separou a porção de água e terra. Então, assim ficará basicamente a terra como foi lá no começo, vai ficar vazia. Os ímpios no pó da terra e os salvos no céu. Então, quem vai estar sobre a terra? Capítulo 20, Apocalipse, versículo 1 a 3, nós acabamos de ler, Satanás estará aqui
vagando por essa terra, preso, circunstancial. Não vai ser uma prisão acorrentada. Prisão circunstancial porque só vai estar aqui nesse planeta Terra, girando, andando como se fosse um bobo. Aliás, vai ser um bobão, né? Andando pela Terra e com seus demônios caídos. Os ímpios no pó da Terra, porque não vai ter mais a quem ninguém tentar. E os salvos vão estar no céu. Aí vem outra pergunta: o que o salvo vai estar fazendo no céu? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios 6, nós vamos ver o que os salvos vão estar fazendo no céu. Primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versos 1, 2 e 3. Diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Verso 2. Ora, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois vós indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Ou seja, os salvos vão estar no céu, não é aqui que vai estar julgando, porque a sentença já foi dada por Deus. Como que é isso? Tempo de graça é agora, para todas as pessoas aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando Jesus sair do santuário do céu e fechar a porta da graça, não tem mais como ser salvo. Então, se fechou o tempo da oportunidade, o tempo de salvação. Então, cada um já estará decretado a sua sentença. Se aceitou Cristo em tempo de graça, foi selado com o selo de Deus, como eu falei que ontem, que é o Espírito Santo, e o sábado faz parte disso. É a questão de consciência, tá? Obediência à Bíblia 100%, e obediência à palavra do Senhor. Aí a pessoa, então, ela possivelmente já foi selada com o selo de Deus, que é o sábado, e a santa lei de Deus, incluindo o Espírito Santo. Dentro disso, o selo do inimigo é a marca da apostasia, que é o domingo. Então, o inimigo vai estar aqui, vagando pela terra com seus demônios caídos, salvo no céu, avaliando o caso. Nós vamos ter 3 surpresas no céu. Primeira surpresa, que pessoas que eu e você pensávamos que não estariam no céu, ela poderá estar lá. Segundo, pessoas que a gente pensava que ela poderia estar no céu não vai estar. Então vai inverter. Aquele que a gente não dava nada por ele ou por ela pode aceitar Jesus, ou ele pode aceitar Jesus na última hora e ser salvo. E aquele que está caminhando com Jesus, fazendo tudo com Jesus, por mínima coisa perder a salvação. É outra surpresa? Que temos que estar lá pela graça de Jesus, pela misericórdia de Deus Pai, pela misericórdia de Deus Espírito Santo. Porque sem eles, aliás, sem a divindade, a gente jamais poderemos ser salvos. Porque somos falhos e pecadores. Seremos salvos pela fé, pela graça em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? Então isso, os salvos vão estar no céu avaliando casos. Por que aquele irmão, aquele pastor, aquele missionário, aquele evangelista, aquele obreiro, aquele líder, aquela irmã, aquele homem não está no céu? Perdeu o céu por mínima coisa. E por outro lado, aquele que bebia, fazia coisas horrendas, não queria saber de Cristo, mas no último momento, antes da porta da graça se fechar, ele aceitou Jesus. Ele foi selado e salvo. Essa vai ser a surpresa. Então, o milênio vai ser algo bom, porque nós vamos passar 1000 anos com Cristo no céu. Imaginou? Hoje, quando saí para o trabalho, eu estava pensando. A gente embarca em ônibus, ou vai de carro, né? Ou às vezes de carona, né? Aqueles que andam de moto, vai de metrô, trem, ou outro meio de transporte, bicicleta, vai a pé, ônibus, não importa o meio de transporte. Você vai naquele ônibus cheio, você vai em pé, aí você tem a oportunidade de sentar, você senta, trabalha o dia inteiro, aí você volta pensando um monte de coisa. Conta para pagar, coisa a comprar, coisa para resolver, os problemas vêm, a gente vê esse mundo caótico. Aí para quem trabalha, quando vem as férias, 30 dias é pouco, aí a pessoa
quer viajar, às vezes falta recurso. Então, a gente vai passar 1000 anos no céu com Jesus. 1000 anos de férias, tranquilo, só relaxando e ali contemplando Jesus. Ele mesmo vai ensinar a palavra de Deus para nós. Vamos poder rever amigos, encontrar com Adão e Eva, encontrar com Abraão, Jacó, encontrar com Ló, encontrar com Enoque, Moisés, Paulo, Pedro, todos os apóstolos, todas as mulheres, todas as pessoas do Antigo e Novo Testamento, todas as pessoas salvas nos 4 cantos da terra: Ásia, Europa, África, continente das Américas, todas as pessoas salvem Jesus e vamos para o céu, ficar 1000 anos no céu com Jesus, descansando. O pecado já foi erradicado, destruído, né? Ou seja, vamos falar destruído porque não vai mais se levantar. Porque a gente vai estar no céu, os ímpios no pó da terra, o inimigo invadindo pela terra. E aí, nós vamos estar ali com Jesus, depois de 1000 anos. Sabe o que vai acontecer? Olha só, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, fala que o inimigo será solto da sua prisão circunstancial. Aí, os ímpios vão ressurgir, que é a segunda ressurreição. Vão ressurgir achando que tem tempo de ser salvo, mas não tem mais nada. E o mais interessante é que o ímpio que morrer perdido, se ele morrer sem um braço, vai acordar sem um braço, vai acordar com um corpo defeituoso. Olha a diferença do salvo em Cristo, que vai acordar com um corpo incorruptível, transformado para nunca mais morrer. Eu não vou usar mais óculos, ou binóculo, como alguns dizem, né? A gente vai ser jovem eternamente. A nossa pele não vai ter mais essas rugas, não vai ter mais essas olheiras, não vai ter mais problemas de saúde, insegurança, miséria, fome. Vamos ser um lar de eterna felicidade, vamos ter uma tranquilidade, um equilíbrio. Vamos ver feliz para sempre com Deus. Então, aí vai ser o julgamento dos ímpios. E aí, Jesus vai fazer um grande discurso. Esse discurso de Jesus vai ser demorado. Vai ser aberto os livros. Livro da vida, quando a pessoa aceita Jesus, ela é batizada nas águas e persevera com Cristo, o seu nome é escrito lá. Livro de memória são boas ações, tudo que a pessoa faz de coisas boas é escrito lá. E o livro da morte, aquele pecado secreto que só Deus é a pessoa que sabe. Então, veja bem, a sentença para o salvo já foi dada um pouco antes da porta da graça se fechar. E, posteriormente, na segunda ressurreição, é o julgamento dos ímpios. Depois que Jesus fizer o discurso, abrir os livros, explicar por que aquela pessoa está sendo destruída, ou seja, todas as oportunidades, semana de evangelismo, estudo bíblico, um convite para a igreja, um convite para aceitar Cristo, tudo que tinha de fazer para que aquela pessoa pudesse aceitar a salvação foi feito. Mas ela rejeitou. Então, naquele dia, sabe o que vai acontecer? Vou ler aqui em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 10 e 11 diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje o mundo rejeita Jesus e a sua verdade. Prefere seguir tradição, filosofia e costumes humanos. Mas, naquele dia após o discurso de Jesus, porque o anjo relator vai estar ali, falando, teve a oportunidade de você aceitar Jesus, você teve a oportunidade de conhecer melhor a palavra de Deus pelo canal Voz Ativa, ou pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, mas você rejeitou o chamado de Jesus. Aí todas as pessoas que rejeitou Jesus, vai dobrar o seu joelho em terra, para reconhecer a soberania e a justiça de Cristo, não para ser salvo. Aí, então, após isso, o inimigo vai dizer que ele que deu vida para essas pessoas. Sabe o que eles vão fazer? De acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 8, fala assim, sairá a seduzir as nações, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja
e o número deles é como a areia do mar. Então, o inimigo vai dizer que ele que deu vida para eles. Aí, após o julgamento de Jesus, eles não, com a mente ainda fechada, tapada, como diz hoje, né? Com a mente voltada para o inimigo, eles vão se armar com o destroço da terra e vão marchar pela terra. Sabe fazer o quê? Olha o verso 9. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, porém desceu fogo do céu e os consumiu. Ao comando de grandes generais como Adolfo Hitler, Stalin, Alexandre Grande, entre outros homens do passado, eles vão marchar pela terra, vai tentar fazer o ataque à santa cidade de Deus. Por quê? A santa cidade de Deus vai estar descendo do céu, com Jesus, os salvos dentro e os anjos de Deus dentro. Porque quando Cristo voltar pela segunda vez, nós vamos viajar durante uma semana até chegar lá no céu. E vamos fazer uma parada para guardar o sábado do Senhor. Quer ver uma coisa só? Apocalipse capítulo 8. Você pode abrir a sua Bíblia aí, ó. Apocalipse 8, verso 1. Apocalipse 8, verso 1 diz assim, ó. Quando o Cordeiro, que é o Cordeiro Jesus, abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, meia hora profeticamente é uma semana literal viajando para o céu. E lá no céu nós vamos guardar o sábado do Senhor. Isaías capítulo 58, versículo 12 a 14 fala sobre o guarda do sábado. Isaías 66, 22 e 23 fala que de uma lua nova, de um sábado a outro, todo mundo irá adorar a Deus lá no céu. Se hoje o ser humano acha que não deve guardar, mas é bíblico, é a palavra do Senhor dizendo. Não é o Daniel, não é uma ideologia da igreja adventista, não é uma ideologia de religião nenhuma, mas é a palavra do Senhor. A mesma Bíblia que está em mãos de todos os irmãos de qualquer igreja do Brasil, do mundo, a Bíblia é uma só. A mesma Bíblia que está no poderio da Igreja Católica é a mesma também, a linguagem é a mesma, porém os homens que interpretam e mudam as coisas. E Deus falou que não pode nem mudar e nem acrescentar. E temos que seguir o que está ali. Então, nós vamos estar lá no céu. Aí então, após o ser humano, o inimigo, os seus ímpios, marcharem então para destruir a cidade de Deus, Deus manda fogo do céu, enxofre da terra, queima Satanás, demônios caídos, ímpios, o fogo vai queimando tudo, enquanto existe matéria, tudo vira cinza. Jesus pisa no Monte das Oliveiras, fragmenta-se um grande vale, que hoje, já falei essa semana, estou repetindo aqui, que é no Oriente Médio, em Jerusalém, lá no Israel, tudo será renovado pela palavra do Senhor, e aí começa um novo céu e uma nova terra. Aí lá vai estar a árvore da vida, vai estar o trono do Cordeiro, a água saindo do trono do Cordeiro, e Jesus será o professor dos professores. Como já disse, estaremos com todos os salvos de todas as eras e épocas, aí vamos viver eternamente. Hoje o ser humano quer viver 80, 100 ou mais anos, mas vive cansado. Nós vamos viver eternamente com Jesus, vamos ter casas, vamos poder plantar, vamos poder construir, vamos poder ter mais conhecimento bíblico, conhecimento científico da palavra do Senhor e outras coisas mais, tudo isso lá no céu. Mas a gente vai viver 1 ano, 1000 anos no céu e depois volta para essa terra, tudo será renovado e viveremos felizes para sempre com Deus. E aí no versículo 11, do versículo 11 até o versículo 15 do capítulo 20, Apocalipse descreve a questão do juízo executivo, que hoje a gente vive o juízo investigativo. Quando Cristo voltar, ocorrerá o juízo comprovativo, porque que as pessoas foram salvas e estão sendo destruídas. E depois o juízo de execução, que é o juízo final, onde tudo será destruído. Aí sim será o lago de fogo, que é a segunda morte, que é o inferno, e tudo será destruído e viveremos para sempre com Deus. Portanto, hoje é o tempo de graça, é o tempo de salvação para mim e para você. Portanto, a sentença é simples. Qual será a sentença? Vida eterna ou condenação eterna.
Deus deseja nos salvar. Ele quer devolver o Éden, que foi assim sujado lá no começo pelos nossos meus pais. O Éden será restaurado e nós seremos restaurados também. Nós vamos poder viver feliz para sempre com Jesus. E ali, nunca mais dor, nunca mais morte, nunca mais pranto, nunca mais nada. Seremos felizes para sempre. Então, para sintetizar, resumir tudo que falamos até aqui, quais os acontecimentos no início do milênio? Primeiro, vinda de Jesus em glória, que é a sua segunda vinda. Santos mortos vão ressuscitar. Santos vivos serão transformados. Os salvos em Jesus, que passaram pela grande tribulação, e os mortos ressuscitados serão levados para o céu, ímpios serão mortos. Satanás vai estar preso neste mundo por circunstâncias, nós acabamos de ler Apocalipse 20. E lembre-se que a prisão de Satanás é circunstancial. Se ele efetiva, porque os ímpios estão mortos, os salvos teriam sido transladados. Por não ter mais quem enganar, ele ficará preso por circunstâncias. Isso vai ser o período durante o início do milênio. O que acontecerá durante o milênio? Terra desolada, lemos Jeremias 4, 23 a 26, e Jeremias 25 a 33, vai estar ali vários corpos sobre a terra, não vai ter ninguém para plantear ou enterrar. Terra desolada, Satanás terá 1000 anos para refletir e contemplar o resultado dos males que ele provocou, e os santos reinarão com Jesus durante 1000 anos lá no céu. Após o milênio, Jesus desce do céu com os remidos e a nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21 diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, após o fim do milênio, Jesus desce com salvos, ímpios ressuscitam, Satanás é solto, Satanás engana os ímpios, como eu falei, após o juízo final, leva a tentar destruir a santidade de Deus, desce o fogo do céu, devora todos, tudo que está na terra será queimado, os ímpios se tornarão em cinza, não ficará nem raiz nem ramo, Deus vai estabelecer uma nova terra e estaremos lá, onde viveremos eternamente com Jesus. A pergunta é, você deseja estar lá? Você quer estar lá? Claro que sim, pela graça de Jesus, eu e você estaremos lá, porque cada dia nós temos que buscar a Deus, buscar a Jesus, buscar o Espírito Santo e viver a sua palavra. Há muitos anos atrás, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, um homem cometeu um crime terrível e foi condenado a fogo. Veja a história. Seus parentes e amigos intercederam junto ao presidente Jackson, presidente dos Estados Unidos. Ele foi comovido pela interferência das pessoas e resolveu dar a sentença, em vez de ser uma sentença de morte, uma sentença de prisão perpétua. Porque aquele homem estava condenado a morrer perpetuamente. Mas o presidente resolveu, em vez de dele ser morto, ele ia ficar preso ali perpetuamente. Quando chegou o perdão para ele em papel, numa carta, aquele homem recusou aceitar. As autoridades não podiam fazer mais nada. Mas o caso foi levado à Corte Suprema, que deu o veredicto. O perdão oferecido pelo presidente é apenas um pedaço de papel. Se a pessoa beneficiada não aceita, ok. Uma vez que rejeita esse perdão, deve ir para cada falso, ou seja, deverá ser levado para a morte, pena de morte. Pouco dia depois, o homem foi enforcado porque rejeitou o perdão. Ou seja, a família daquele homem tentou interceder por ele, mas ele não quis aceitar e acabou morrendo enforcado. O que essa história nos ilustra para a nossa vida? Poder dizer, esse homem era muito louco, poderia ter escolhido viver, mas escolheu morrer. Agora, pense uma coisa, Jesus oferece vida eterna para mim e para você. Ele não força ninguém a aceitar, mas quantos, no entanto, escolhem a morte? Aceitamos a vida hoje e viveremos eternamente com Jesus. A escolha vai de cada um, se a pessoa quer ou não ir para o céu. Porque bem sabemos que o mal será destruído, tudo irá passar.
E nós vamos viver eternamente com Cristo Jesus, longe de tudo que é mal, feliz para sempre. E ali a gente poderá contemplar Jesus no trono celestial. Ele ensinará mais e mais a sua palavra para nós. Vamos contemplar Jesus face a face. Vamos ver as marcas nas suas mãos e seus pés, porque ele morreu na cruz por nós. E vamos entender de que ele quer salvar e quer purificar essa terra. E então tudo será novo, tudo será mudado. E nós viveremos para sempre com Jesus. A pergunta que eu faço para você nessa hora é o seguinte: você deseja aceitar a salvação que Cristo oferece? Quero ler a última citação dessa noite. Está em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, diz assim: porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sob modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Cristo já fez e continua fazendo tudo para salvar a mim e a você. E a pergunta é: você vai rejeitar ou vai aceitar? Sabe, meus amados amigos do canal Voz Ativa, familiares, irmãos, irmãs, nós precisamos cada dia aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, confessar a nossa vida, orar pelas pessoas, pedir oração por nós também, porque cada pessoa precisa de ser um intercessor, uma intercessora, um orando pelo outro, motivando, pregando o evangelho, preparando pessoas e se preparando, orando e vigiando para a volta de Jesus, porque ele está perto para voltar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. Aceitarás a salvação de Jesus? Qual é a sua decisão hoje? Viver 1000 anos com Jesus ou continuar nessa vidinha que vive hoje? Uma vida talvez sem futuro, sem sentido? Em Jesus há sentido. Em Jesus há salvação. Em Jesus há perdão e a restauração. Não quer aceitar hoje? Eu desejo isso para minha vida. E desejo isso para você também. Se é o seu desejo, feche seus olhos, ore comigo nessa hora. Santo e bom Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem essa noite. Obrigado por essa oportunidade. Queira abençoar esse amigo e essa amiga do canal Voz Ativa. Queira nos ajudar, ó Deus, a nos preparar para não apenas viver apenas 1000 anos, mas eternamente com Jesus. Dá-nos a tua paz. Repreenda, ó Pai, toda a força do mal. Tudo que nos impeça de ter uma comunhão com o Senhor e de viver para o Senhor. Nos ajude e arranque todo o mal de nós, no nome de Jesus. Purifica, perdoa e restaura. Nos concede a tua paz. Fique conosco no decorrer dessa noite, durante toda a nossa jornada da vida, até a volta gloriosa de Jesus. Dá-nos uma boa noite e obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma excelente noite. Então, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente, se inscreva e que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, tá bom? Um abraço, fica com Deus, um bom fim de semana e amanhã, o último tema, nós vamos estudar amanhã, pela manhã, na igreja do Jardim Selma, tá? Vamos gravar novamente ali o tema e depois vou postar no canal e você então poderá acompanhar o encerramento da semana de evangelismo. Deus te abençoe você, tá? Se você quiser estudar a Bíblia, me procure, estou à disposição, me procure no canal mesmo, tá bom? Tem meu contato ali. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, tá bom? Fica com Deus.